Hoje você vai conhecer a história do Guilherme, um brasileiro que desembarcou na Austrália em 2017 e com muita determinação e disciplina conseguiu conquistar um lugar no mercado de trabalho como programador. Hoje ele é residente permanente no país e vai compartilhar todos os passos que o levaram até aqui. Se você sonha em trilhar um caminho parecido, esse vídeo é para você. Então estou aqui hoje com o meu parceiro Gui, que também é programador aqui na Austrália. Ele vai contar um pouquinho da trajetória dele, como é que ele chegou aqui como estudante e hoje já é residente. Então, seja bem-vindo aí ao vídeo, bem-vindo ao canal. Valeu. Compartilhar um pouco. Então, primeiro conta pra gente como é que foi, cara, o início, como é que você chegou aqui como estudante e hoje tá aí trabalhando como programador, já há bastante tempo na Austrália, já é residente. Conta um pouco a tua história aí. Sim, eu vim para a Austrália em 2017 e sempre tive esse sonho, assim, como criança, de fazer um intercâmbio, de aprender inglês, de viver uma cultura no exterior. E desde criança, assim, eu conheci as pessoas que já viajaram para outros países e eu sempre me interessava e tudo mais. E comecei do Brasil aí eu comecei, quero conhecer um lugar fora, explorar e tudo mais. E comecei a correr atrás de fazer o intercâmbio e comecei a pesquisar os países e em todas as minhas decisões, assim, eu comecei a analisar o que seria bom, qual que eu poderia trabalhar, e como estudante, qual que seria bom para aprender inglês, qual que seria bom para a área de TI também. E eu acabei decidindo pela Austrália, com as minhas comparações. E quando eu decidi vir para a Austrália, comecei a juntar grana para vir, porque não é barato, é um investimento alto, assim, principalmente para a gente vindo do Brasil. E aí eu acabei correndo atrás e juntando grana para isso. Aí meu planejamento foi, comecei a estudar. Eu fiz ensino médio técnico de desenvolvimento de software. Sim. E depois eu terminei o ensino médio, eu comecei a estudar faculdade, que era sistemas de informação. Isso no Brasil ainda? No Brasil. Tá no Brasil. Isso. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu já fechei o intercâmbio para logo depois da faculdade já vir. E no Brasil, enquanto eu estudava na faculdade, eu era estagiário de desenvolvimento de software. Sim. E aí trabalhava com qual tecnologia no Brasil? Eu trabalhava full stack, mexia com Java, JSF, bem old school. Já utilizei JSF. Git, Jenkins para fazer todo o deploy. Sim. Postgres de database, então era bem faz tudo assim no trabalho. O famoso faz tudo. O full stack, né? Tem que fazer tudo. Exato. Mas foi uma experiência muito boa, assim, eu aprendi bastante coisa. E aí quando eu vim para a Austrália, meu inglês ele era bem ruim, assim, eu cheguei no inglês, eu estudei no Brasil um pouco antes de vir para tentar me preparar, mas eu cheguei no nível intermediário aqui. Sim. E aí, chegando aqui na Austrália, parecia que eu não sabia nada, assim, de inglês. Isso é outra coisa que a galera quebra muito a cara quando chega aqui na Austrália. A galera acha que tem um inglês bom e geralmente descobre que o inglês é pior do que imagina. Muito porque... Acho que por conta de duas coisas, né? Primeiro, porque a gente não está muito acostumado com sotaque, né, australiano. E segundo, acho que é a fluência mesmo no dia a dia. Porque o inglês de sala de aula é muito diferente do inglês falado, né? Do dia a dia. Tanto flow, gíria, essas paradas. Tu teve dificuldade, assim, no inglês no início para entender? Nossa, demais. Todo mundo tem. Eu não entendia nada. Parecia que eu nunca tinha estudado inglês, assim, quando eu cheguei. Mas depois comecei a acostumar, igual você falou, com o sotaque, aprender como que as pessoas falam. E aí eu comecei essa jornada de estudar inglês, focar para poder melhorar meu nível, porque eu sabia que inglês era uma das coisas mais importantes para eu conseguir um trabalho de programação e começar a entrar na área de TI. E sem esse inglês não ia ser possível. E aí no começo, como o inglês era ruim e tudo mais, eu comecei a trabalhar muito com trabalhos braçais. Então, restaurante, obras... Que é o típico trabalho de imigrante aqui na Austrália, né? Exato. A galera faz meio quase que uma brincadeira, né? Que geralmente os caras vêm aqui que trabalham em container, né? E as minas de faxineira. É tipo isso. O primeiro trabalho geralmente de imigrante. E como é que foi, tipo, quanto tempo levou para tu transitar desses trabalhos mais braçais? E o que tu fez, né? Para conseguir o teu primeiro trabalho aqui com programação? Sim. Cara, levou mais ou menos a jornada em torno de 1 ano e uns 2, 3 meses. Sim. E o processo foi basicamente, apesar da vida estar muito corrida como estudante, porque quando você está estudando inglês todo dia, aí você o trabalho braçal é bem cansativo, eu sempre tentava
continuar estudando e me conectando com pessoas da área. Então eu comecei a fazer parte de uma comunidade brasileira em TI, eu comecei a ir para vários meetups para conhecer pessoas na área. Ou seja, tu se movimentou, né? Porque tem a galera que acha que vai vir aqui e o emprego vai cair no braço. Cara, você tem que se movimentar, tem que conhecer gente, tem que realmente tá imerso, né, cara, na comunidade. Então, pô, isso é uma dica muito boa. Se você estiver vindo aqui pra Austrália para trabalhar com TI, cara, você tem que conhecer as pessoas, começar a falar, trocar ideia. E como é que foi? Continue. E aí nessa jornada de conhecendo as pessoas, eu comecei a aprender, tipo, como que funciona o mercado, o que o mercado precisava, como que eu vou atrás dessas coisas, como que eu faço meu LinkedIn, currículo. E o mercado de TI na Austrália, querendo ou não, ele é um mercado pequeno, assim, comparado com o Brasil. Então, você começa a conectar com as pessoas e você vai ver elas frequente em vários eventos e encontros da área de tecnologia. Então, eu acho que é muito importante fazer parte e se mostrar para os outros quem é você e o que você está atrás. Porque eu acredito que sua skill profissional com certeza é muito importante, mas se você não é visto e não é lembrado, né, por ninguém, não adianta você saber muito fazer programação, mas ninguém sabe que você existe. Exatamente, não adianta ser um programador foda trancado no teu quarto, se ninguém vai te ver. E como é que foi o primeiro emprego? Como é que tu conseguiu a primeira oportunidade como programador? Eu aplicava assim diariamente para muitas vagas, oportunidades, só que muitas vezes as portas eram fechadas porque como visto de estudante, meu inglês ainda estava meia boca também, eu fui para algumas entrevistas e acabei não passando, ou era o visto, ou era alguma outra coisa. E a primeira entrevista que eu consegui, que eu consegui meu primeiro emprego, foi através de uma das conexões que eu fiz, que além de ser uma conexão de TI, virou um amigo muito grande, e ele me indicou numa oportunidade no time dele da empresa. E aí eu fui para a entrevista e eu consegui passar e comecei a trabalhar. Pô, muito massa. Então, galera aí, ó, tem muito valor networking, tá? Ainda mais quando você tá num país que você não conhece. E só, porque a galera também geralmente pergunta, como é que foi o processo seletivo aí para essa vaga? Tipo, quantas etapas teve? Não sei que já faz um tempo, não sei o quanto você lembra, mas o que você lembra desse processo aí das entrevistas? Tá, para essa oportunidade, como foi uma indicação, já acabou sendo um pouco mais fácil o processo, mas é bom falar também que eu acabei pulando, foi antes de eu fazer essa oportunidade, de eu conseguir essa oportunidade, eu fiz um voluntariado. E esse voluntariado, ele me deu muita experiência de como é trabalhar na Austrália e como funcionam as coisas. Já contei isso, voluntariado. Isso. Já, beleza. Eu trabalhei numa startup como voluntário por 3 meses, como desenvolvedor front-end. E aí a tecnologia que a gente usava era Vue.js e essa oportunidade me deu exposição ao mercado. Eu comecei a entender como é trabalhar na Austrália e o que eles precisam e tudo mais. E aí, quando eu fui indicado para essa oportunidade, que era para ser um desenvolvedor front-end também, eu já tinha essa bagagem da vaga e eu levei toda a minha experiência para a entrevista. Então eu levei o computador, levei os projetos que eu estava trabalhando para mostrar. Então a entrevista foi basicamente, eles queriam um desenvolvedor front-end que seria júnior, vamos dizer, para entry level. E quando eu cheguei lá mostrando para eles o que eu já fazia, que eu já desenvolvia componentes, que eu mexia com front-end, que eu desenvolvia HTML, CSS, JavaScript e mostrei aquilo na entrevista, foi algo que agregou muito valor e eles sentiram confiança, apesar de eu ter visto de estudante e apesar de meu inglês não ser ótimo, mas assim, ser o suficiente para me comunicar ali na entrevista, eles aceitaram e gostaram de mim e aceitaram eu no time. Cara, muito massa. Isso é outra coisa também que acho que a galera comete um erro. Assim, tem 2 erros que a galera comete com o inglês. Um é chegar achando que o inglês é top, que seu inglês é top, que vai resolver. Cara, você vai sofrer. E o segundo é achar que tem que ter um inglês perfeito para começar. Principalmente, acho que na área de TI, cara, a galera treina muito. Eu fiz muito assim, eu treinava pra entrevista, meio que aquelas perguntas que a galera fez. Mas as primeiras semanas de trabalho foram horríveis, assim, que, cara, as reuniões do time, planning, setup meeting, não entendia nada. Como é que foi as primeiras reuniões pra tu? Cara, pra mim, eu vou dizer que a reunião era a parte mais difícil, com certeza. A parte mais difícil, né, cara? Porque, assim, igual eu falei, essa jornada de conseguir o primeiro trabalho foi depois de 1 ano de Austrália.
E nesse 1 ano eu acabei, como eu estava trabalhando muito braçal e coisas de lidando com o público também, restaurante, eu já achava que o meu inglês era bom. Mas quando você chega no mundo corporativo, é realmente totalmente diferente. E o nível de inglês é um nível diferente, diferenciado. Então demorou alguns meses para eu me acostumar e entender realmente tudo que... Claro que eu ia juntando as palavras ali e fazia sentido no final. Sim. Mas para entender realmente tudo, 100% da reunião ou de algo mais específico conversado, era bem challenging e saía do trabalho no final do dia com a cabeça... Cara, parece que correu uma maratona mental, né? Beleza, agora vamos falar do assunto que a galera sempre me pergunta aqui no canal, que é sobre visto. E você teve uma jornada... acho que bem interessante, assim, e completa no sentido que acho que, cara, você acho que é a pessoa que teve mais visto aqui que eu conheci. Você chegou com visto de estudante e depois do visto de estudante, você começou a trabalhar. Qual foi o próximo visto que você teve aqui na Austrália? Sim, eu estava no visto estudante quando eu comecei a trabalhar e aí meu visto estava para acabar, só que eu estudei inglês, depois do inglês eu comecei a estudar... diploma e Advanced Diploma de Project Management. Sim. E aí, por eu ter uma graduação em TI e ter cursado esses 2 anos de Project Management, eu pude ser elegível a aplicar o Graduate Visa. Mas na época a empresa já estava querendo me sponsorar. Mas como a gente achou esse plano do Graduate Visa, acabamos... mais rápido na época. Isso, e aí não precisava de tanta grana, o envolvimento da empresa. A gente acabou aplicando o Graduate Visa. Então aí eu fiquei no Graduate Visa por 1 ano e meio. Sim. Depois, quando ele estava para expirar, a empresa aplicou o Sponsor. Só para explicar um pouquinho o Graduate Visa, é o 485, não é isso? Graduate Visa, o número eu não sei te dizer. Eu acho que é o 485. Eu acho que é o 485, depois quem quiser pesquisar. Mas só para dar um contexto, assim, tem alguns cursos aqui na Austrália que depois que você termina, você pode pegar um visto, que é esse Graduate Visa, você pode trabalhar full time, né? Sim. E ali dentro, mais ou menos ali da área. No teu caso, como tu já tinha graduação em TI, você poderia trabalhar em TI. E na tua época era quanto tempo de visto? Foi 1 ano e 6 meses. Mas acho que você podia ficar até 2 anos, né? O graduated, assim. Não para mim, porque eu não tinha feito bacharel nem masters, né? Então era 1 ano e meio. 1 ano e meio, que é o diploma, né? Que você terminou o diploma, 1 ano e meio. Se você fizer um bacharel ou master degree... aí eu poderia ficar mais tempo. Só que hoje em dia eu não sei se a regra é a mesma. Isso aí também muda o tempo todo. É bom vocês consultarem um advogado aí de imigração, mas só para vocês terem uma ideia mais geral, digamos assim. E esse diploma, ele é como se fosse um tecnólogo, alguma coisa assim. Profissionalizante. Um curso profissionalizante aqui na Austrália. Então, mais uma coisa também, a galera sempre me pergunta, Lucas, eu tenho uma graduação de 3... Quantos anos foi tua graduação no Brasil? Era bacharel, 4 né? anos. 4 anos. Então, se você não tiver um bacharel, vai ser um pouquinho diferente, vai entrar em outro cálculo, digamos assim. Então, cara, são muitos detalhes, você tem que ver com um advogado de imigração, mas para vocês terem uma ideia. Aí você pegou o 485, graduated, qual foi, o outro visto foi o sponsor, né? Isso, aí quando o visto estava para acabar, a empresa aplicou o sponsor, que foi o 482. 482, que é o visto que eu tô hoje. E aí eu fiquei nesse visto por volta de 1 ano, eu acredito, 1 ano, e aí depois 186 Sim. Em seguida, mas assim, eu acabei tendo uma mudança de trabalho. Sim. No meio do 482 para 186. Sim. E aí, na transição de trabalho, a nova empresa, o novo emprego que eu fechei o contrato, eles aplicaram 186 para mim. Direto, isso. Né? Então, só para vocês terem também mais um contexto, o 482 é um visto de trabalho, que geralmente é 2 ou 4 anos. Você pegou qual? De 2 ou de 4? Não, ele é um visto que você tem um mínimo de, eu não sei se é 6 meses, e o máximo de 4 anos. Sim. Mas o período que vai ser aplicado é decidido entre a empresa e a pessoa. Entendi. No meu caso, a gente aplicou 1 ano na época, porque como eu já tinha trabalhado no Graduate Visa full time, sim. E como estudante por um período, já tinha o período de experiência para o 186,
que o 186 sim, ele isso. precisa de um período mínimo de experiência, Sim, que eu sim, acredito entendi. que é 3 anos. Sim, Então, para completar os 3 anos, precisava só de um ano do 482. sim. Então, a gente fez só um ano, que era o Ah, suficiente para aplicar o próximo, sim, entendeu? entendi. Então, só para dar mais um contexto, o 482 é um visto de trabalho que hoje tem de 2 ou 4 anos que você pode pegar, que é um visto que você é considerado um residente temporário. Então, eu hoje estou nesse visto, um 482, que é o que a gente chama de Skilled Visa, que é para quem realmente tem alguma qualificação. No caso, a gente pegou porque a gente trabalha com, a gente fala IT, né, de forma geral, mas como programador ou engenheiro de software, mas tem para várias outras profissões também. E não são todas as profissões, né, que o governo todo ano, eles, não sei se é de 6 em 6 meses ou todo ano, eles lançam uma lista com as profissões lá. Então tem muita, a parte também, a galera que vem muito do setor de saúde, trabalho com criança de forma geral, também tem bastante oportunidade no 482. E o próximo passo depois é você pegar a tua residência, que aí no caso você pode também ir pelo sponsor, que é a empresa fazendo sponsor, que foi o teu caso, o 86, ou tem algumas outras formas de você fazer. Mas vamos falar do teu caso aí. Aí você falou que você saiu da empresa, você tinha 482 e você já foi para outra empresa com um 86. Isso. Sim. Quando eu estava no processo do 482 e a transição já ia estar no final do visto e a empresa que eu estava trabalhando no período, eles já iam aplicar um 86, só que eu acabei recebendo uma proposta que eu achei bacana. Sim. E eu tava com medo de fazer essa mudança por causa do visto e tudo mais, só que eu falei para eles, eu gostei da oportunidade, só que eu só vou se me der o mesmo visto que eu já vou receber por essa empresa. Sim. Então, eles aceitaram e acabou me dando o visto, então eu só mudei de trabalho quando o visto já foi aprovado. Entendi. Então, e aí foi um 86 que ele já me deu a residência permanente. Sim, então o 86 é um visto de residência permanente aqui na Austrália, que basicamente você é quase um cidadão. Tipo assim, você tem direito a sistema de saúde, coisas desse tipo. Você só não tem, tipo, passaporte, não pode votar, né? Sim. Mas é um visto de residência permanente que ele não vence. Tu pode ficar Posso aqui na Austrália. ficar, sim. E, inclusive, como já passou um período de um ano que eu recebi esse visto, eu já sou elegível para aplicar a cidadania também. E aí eu já fiz a aplicação, agora eu tenho só aguardar para a cerimônia mesmo. Ah, maneiro. Você já recebeu o convite já? Tipo, tá Não, esperando eu só fiz a aplicação. É porque eu vi uma galera falando, geralmente demora um pouco, né? Essa Demora, parte para cidadão, então... Mas assim, agora é só, cara, sentar e esperar vir a cidadania. Exatamente. Então, cara, venceu na Austrália, chegou como estudante, o visto de estudante, que é o pior da ralé da Austrália. Lá de Osasco. Lá de Osasco, São Paulo. Então, se você for de Osasco aí, ó, comenta aí, ó, embaixo do vídeo. Saiu com, cara, visto de estudante, Osasco, saiu de Osasco, chegou aqui com visto de estudante, ralou pra caramba, pegou o Post-Graduated Visa, que é o 485, ralou mais ainda, pegou o 482, ralou mais um pouco, pegou um 86 e, cara, daqui a pouquinho vai ser cidadão. Cara, primeiro, parabéns pela tua jornada, acho que vai inspirar muita gente que está assistindo esse vídeo, não só que quer vir aqui para a Austrália, mas que quer vencer de forma geral, não seja saindo do Brasil ou dentro do Brasil. Então, só pra gente encerrar, tem alguma mensagem que você quer deixar pra galera aí do canal? Eu acho que assim, se vocês têm vontade de vir, igual esse era meu sonho, de conhecer um país, de vivenciar uma cultura, de aprender inglês e tudo mais, e valeu muito a pena. Eu sou uma pessoa muito diferente do que eu era, e isso me agregou muito, não só na área de TI, no meu desenvolvimento profissional, mas como pessoa também. Sim. Eu acredito que se você tem esse sonho, é só correr atrás e vir com muita determinação, que é possível, porque, igual a gente comentou, brincando, mas eu vim de Osasco e de umas condições assim financeiras bem diferentes, tipo, para poder vir aqui eu tive que salvar minha vida inteira para poder só vir para a Austrália, mas valeu muito a pena e hoje eu sou muito grato por tudo que aconteceu. Cara, é isso, de Osasco para Melbourne, cara. Tamo junto. Tamo junto, valeu Lucas.